aula de hoje é fatoração. Vamos aprender o fator comum, trinômio quadrado perfeito e diferença de quadrados. Fatoração de expressões algébricas. Fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto de dois ou mais polinômios. Existem diferentes casos de fatoração. Esse ano nós vamos aprender os três que eu já citei no início do vídeo. Temos alguns exemplos aqui de polinômios fatorados. Vocês podem perceber que eu tenho sempre uma multiplicação entre os dois termos que eu estou multiplicando. Posso ter dois ou mais. E quando eu tenho alguma operação que é diferente da multiplicação, ela tem que estar entre parênteses, de tal forma que a multiplicação é a operação principal nesse caso. Fator comum em evidência. Quando o polinômio tem um fator comum, é possível colocar esse fator em evidência e obter uma forma fatorada do polinômio. Vamos ver alguns exemplos. 3a mais 6b. Eu posso perceber que o 6 ele está aqui disfarçado, é um 3 disfarçado de 2 vezes 3. Então, o meu 3 aqui é um fator que se repete. Fator comum é aquele que é comum, eu encontro com frequência. Então, ele aparece em todos os termos. Colocar ele em evidência é dar um destaque para esse termo. Então, eu coloco o 3, evidencio o 3, coloco ele aqui na frente, e dentro do parênteses, o que sobrou? Sobrou o A e o 2B. De tal forma que quando eu faça a distributiva da multiplicação em relação à adição, 3 vezes A, 3A. 3 vezes 2B, 6B. Eu retorne para o polinômio original. Essa é uma prova real, digamos assim, para saber se a sua fatoração deu certo. Segundo exemplo, 25y² menos 5x. Aqui, o 5 está escondido nesse 25. Então, 25 é 5 vezes 5. Meu 5 vai em evidência e o que sobrou, que não está em evidência, não é comum, vai para dentro do parênteses. 10x² menos 30x. Agora eu tenho dois termos para colocar em evidência, porque 10x² é a mesma coisa que 10x vezes x. E 30x é 3 vezes 10x. Então, 10x eu coloco em evidência e dentro do parênteses vai ficar o x menos 3. Último exemplo, 12x² mais 36xy². Aqui nós podemos perceber que nós temos três termos para colocar em evidência. Eu tenho o 12x e o y e o 12xy. Tá? Aqui vai sobrar um x, aqui sobrou o 3, do 3 vezes 12, e vai sobrar um y. Então, como ficou? 12xy e dentro do parênteses, x mais 3y. Vocês vão ver agora alguns outros exemplos para perceber como é que se faz de uma forma um pouco mais fluida. Perceba, acompanhe. Agora eu não vou mais narrar. Viu como não é difícil? Vamos para o nosso segundo caso de fatoração de hoje. Diferença de quadrados. A fatoração pela diferença de dois quadrados tem algumas regrinhas, então ela só poderá ser usada quando nós tivermos uma expressão algébrica que só tenha dois termos.
só tem dois monômios, ou seja, precisa ser um binômio. Os dois termos têm que ser quadrados. Eu posso extrair a raiz quadrada perfeita deles, tá? São quadrados perfeitos. E a operação entre eles tem que ser a de subtração. Vamos lá? Vamos ver alguns exemplos de algumas expressões que satisfazem esses requisitos que estão aí acima. Aqui, a quadrado menos 1, eu posso tirar tanto a raiz do a quadrado quanto a do 1, 9y quadrado menos x quadrado, 4x quadrado menos 25, 25x quadrado y quadrado menos 16, a quadrado menos 49. Como que eu posso escrever a forma fatorada dessas expressões algébricas? Eu tenho a expressão algébrica, tá lá, 2 quadrados subtraindo, mas como que eu escrevo a forma fatorada? Como que eu vou transformar numa multiplicação? Observe os exemplos. A quadrado menos 1. O primeiro passo é você extrair a raiz quadrada dos dois termos. Qual é a raiz quadrada de a quadrado? É a. A raiz quadrada de 1 é 1. E terminou aí. A forma fatorada será a mais 1, a menos 1. Vamos ver outro exemplo? 4x quadrado menos 25. Extraio a raiz quadrada dos dois e vou encontrar 2x e 5. E terminou. A forma fatorada será 2x mais 5, 2x menos 5. Último exemplo, 9y quadrado menos x quadrado. Vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos e eu vou encontrar 3y e x. Então, a forma fatorada será 3y mais x, 3y menos x. Vamos ver mais alguns exemplos, mas antes vamos entender o porquê. Aqui está a forma fatorada. A mais b vezes a menos b. Vocês já aprenderam esse produto notável quando nós estudamos o produto da soma pela diferença. Se eu fizer a distributiva e multiplicar a com a, o a com menos b, o b com o a e o b com menos b, o resultado será o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Estamos agora, então, fazendo a volta, o retorno do produto notável para a forma fatorada. Fatório, vamos ver esses exemplos então. Eu vou também deixar os exemplos irem passando e você observe com atenção como deve ser feito para você encontrar a diferença de quadrados. Conseguiu compreender? Tire a raiz quadrada dos dois termos e o resultado você vai somar, coloque entre parênteses, multiplicando pela diferença. Vamos para o próximo e última forma de fatoração que vamos ver hoje. Trinômio quadrado perfeito, também chamado de TQP, para abreviação, tá? Esse tipo de fatoração só poderá ser utilizado quando a expressão algébrica for um trinômio, ou seja, o meu polinômio precisa ter 3 termos, 3 monômios.
E esse trinômio precisa formar um quadrado perfeito. Vamos ver alguns exemplos, mas antes vamos entender o que é necessário para fatorar o trinômio quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Podemos considerar um número sendo quadrado perfeito se ele for o resultado de um outro número elevado ao quadrado. Está aqui, por exemplo, o 25 é um quadrado perfeito, porque 5 ao quadrado dá 25. Temos vários quadrados perfeitos. O 16 é um quadrado perfeito, porque é o resultado de 4 ao quadrado. O 81 é um quadrado perfeito, que é o resultado de 9 ao quadrado, e assim temos uma infinidade de exemplos. Como que eu posso identificar um trinômio quadrado perfeito? Lembrar que eu vou ter x, eu vou ter x ao quadrado. Como é que eu sei que esse termo, esse trinômio, é quadrado perfeito? É diferente de saber um único número, não é? Então, temos algumas regrinhas também. Ele tem que ter dois termos deles, é um trinômio, tem três termos, mas dois termos têm que ser quadrados. E um termo, o que não é quadrado, tem que ser o dobro das raízes quadradas dos outros dois termos. Nossa, mas isso está parecendo tão confuso, né? Eu vou dar exemplos para vocês para facilitar a compreensão. Então, vamos ver como fatoramos para ficar mais simples. Eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, mas eu ainda não sei identificar. Então, eu vou realizar dessa forma. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois termos que são quadrados. Então, eu vou encontrar aqui 4x e 1. Eu vou pegar esses dois valores, o 4x e 1, e multiplicá-los por 2. 2 vezes 4x vezes 1. Deu igual ao termo do meio, que é 8x? Sim, deu o termo do meio, então esse é um trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada vai levar em consideração as duas raízes e o sinal deste termo aqui do meio. Então, a forma fatorada ficou 4x mais 1 ao quadrado. Vamos ver mais um exemplo. Começo extraindo a raiz quadrada dos termos que são quadrados. Encontro 3x e 2. Agora eu vou multiplicar essas duas raízes que eu encontrei por 2. Então, 2 vezes 3x, 6x vezes 2, 12x. Encontrei o termo que está ali no meio. Então, eu vou usar o 3x menos 2 na minha forma fatorada. 3x menos 2 ao quadrado. Preparei mais uma tela com alguns exemplos. Observe com atenção. Compreendeu o processo? Tira a raiz quadrada dos quadrados, pega essas raízes, multiplica por 2 e verifica se confere com o termo do meio. E aí você já tem a sua forma fatorada, que vai ser 5x mais 2 ao quadrado ou y menos 9 ao quadrado. Exemplos quando eu tenho o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Essa era a aula de hoje.
Espero que você tenha entendido. Fatoração.